Amados irmãos, nós lhes damos as boas-vindas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos que temos essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus, principalmente nesses tempos tão difíceis que nós vivemos hoje. Ajuda-nos, Senhor, abre a nossa mente, abre o coração do teu povo, dos ouvintes, para que a gente entenda que, ainda que os problemas sejam demasiadamente grandes, não existe nada que seja impossível de se buscar a não ser por meio da oração. Assim nós oramos, agradecidos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, nós hoje vamos tratar de um testemunho de uma autora chamada Alyssa Adkins, e o título do artigo dela que eu traduzi é Problemas Grandes Demais para Orarmos. Será que existem realmente problemas grandes demais para nós orarmos? O que você acha, irmã Marlice? Sim, e como temos, né? Problemas grandes demais para nós buscarmos o Senhor em oração, não é isso? Então, ouvintes, a autora Alyssa, ela diz o seguinte: sentada em frente a uma amiga da família, na minha mesa de jantar, eu escutei as lágrimas presas em sua garganta. Ela me disse que o seu filho havia se afastado da sua esposa e dos filhos por causa do seu alcoolismo. Que coisa triste. O alcoolismo hoje destrói a vida de pessoas, destrói a vida de famílias, e ela se viu diante dessa amiga que teve esse problema triste de que o filho havia se afastado da esposa. Então, desamparada, ela perguntou: o que devemos fazer? E a autora disse: o peso do seu desespero caiu pesadamente sobre mim. Eu estava no lugar de seu filho apenas 7 anos antes, presa em minha própria batalha perdida contra o alcoolismo. Agora eu fiz o meu melhor para ouvir, para afirmar os sentimentos dela e oferecer conforto. Então eu gentilmente sugeri que orássemos. Veja que coisa, né? Como é que Deus usa as circunstâncias, usa uma pessoa que já passou por aquele problema do alcoolismo, primeiramente para ouvir, para dar atenção a uma pessoa que está passando por um problema que ela sabe o que era, porque ela mesma tinha passado. Deus é maravilhoso. Ele usa as pessoas para levantar outras pessoas que passaram pelo mesmo problema. Então, a minha amiga não conseguia esconder a sua decepção com isso. Perguntas desesperadas escritas em seu rosto. E, quanto a um plano de ação, o que fazer? Que número ligar? Para quem ligar? Que livro para ler? A oração parecia simples demais para uma circunstância que parecia tão incontrolável e desconfortavelmente não cristã. Ou seja, para ela, para aquela amiga dela, que estava passando pelo problema do alcoolismo, ela não achava que a oração era algo efetivo, algo que ia ajudar. Para ela, a oração era uma coisa muito simples para um problema muito grande que ela estava enfrentando. E aí, o que dizer? Pastor, só antes de eu falar sobre a continuação aqui, né, desse assunto que estamos falando, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. É sempre alegria a gente poder estar de volta, né, no programa Uma Palavra de Fé. E também eu estava ouvindo, até a Eliane estava lá em casa no sábado, acho que foi no sábado, estava ouvindo acho que é Câmara Record, acho que é o Câmara Record, sim, sobre a Cracolândia. Pastor, que coisa triste é aquilo ali. Olha,
Nossa, pastor, que as mães vão para ali, né, querendo encontrar seus filhos. Muitos até, às vezes até nem reconhecem porque eles se encontram num estado tão deplorável, tão acabado, sabe, que é muito triste. Teve ali uma mãe que foi procurar uma filha e a filha, até bonita ela dizendo que queria voltar, chegou até voltar para casa, mas não aguentou, voltou lá para Cracolândia de novo. Um casal, uma família assim bonita, um rapaz assim bem de boa aparência. Aí foi ele quem estava envolvido no tráfico e eles tiveram uma filha e a filha fazia aniversário, o pai não estava presente. É muito triste. É uma situação, pastor. Olha, a pessoa tem que ter muita força de vontade para poder querer sair dessa situação. Sim. Sim, com certeza. Existem algumas igrejas que mandam pessoas para lá para poder ministrar, para poder conversar e ouvir aquelas pessoas, mas a coisa é muito grande para o número de pessoas que se dispõem e o número de igrejas que se dispõem a se envolver nesse ministério. E também eles mostraram, pastor, ali o trabalho dos garis, porque além do consumo das drogas, eles fazem as necessidades ali. Entendeu? Então aí veio o caminhão, né, da prefeitura, aquele até que com jato forte para lavar as ruas, né? Aí eles são colocados de um lado assim que é feita uma triagem, uns vão para outros lugares, enfim. Irmãos, é muito triste. Mas continuando aqui, né? Agora vou lhes dizer. Quando a igreja não fala abertamente sobre os tipos de dificuldades que estamos enfrentando, especialmente pecados, tabu como vício, alcoolismo ou abuso, é fácil esquecer que podemos falar abertamente com Deus sobre eles. É ainda mais fácil esquecer o poder de se render em oração. Em nosso versículo-chave de hoje, encontramos uma descoberta surpreendente sobre a oração, como disse Paulo. Porque sei que por meio de suas orações e da ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Está em Filipenses capítulo 1, versículo 19. O apóstolo Paulo suportou espancamentos, prisões por pregar o evangelho. Circunstâncias aparentemente vergonhosas, com certeza. Apesar de sua prisão, o apóstolo Paulo se alegrou em suas circunstâncias, confiante de que o Senhor estava no controle e os filipenses estavam orando por ele. Como? Ele sabia que a libertação em sua situação estava ligada às orações deles. Não a oração dos filipenses por si mesma, mas o Espírito de Jesus Cristo que veio a Paulo por meio de suas orações. As necessidades de Paulo foram atendidas pelo Espírito e isso foi causado pelas orações de seus amigos. Então veja só, aqui você quer a situação pior do que a do apóstolo Paulo, que foi perseguido, só vivia sendo preso, só vivia sendo machucado. E a prisão naquela época era nos subterrâneos, cheio de lama, e ele ficava acorrentado naquelas prisões. Então ele tinha uma gratidão enorme à igreja dos filipenses. Por quê? Porque eles oravam pelo apóstolo Paulo. E somente pelo poder da oração, se aquela pessoa que era amiga da Alissa, essa autora desse artigo, se aquela pessoa tivesse noção do poder da oração e soubesse, por exemplo, do poder da oração que operou efeitos fortes na vida de Paulo, né, e até permitindo a ele que ainda acorrentado naqueles subterrâneos enlamaçados, ele ainda, no meio daquilo, ele ainda agradecia, adorava o Senhor. Então, só o poder da oração é que é capaz de libertar. E Paulo tinha certeza disso. O apóstolo Paulo tinha absoluta certeza disso. Então, esse exemplo do apóstolo Paulo é algo importante, amados ouvintes, para vocês poderem ministrar para as pessoas que precisam desse tipo de palavra de consolo, para que essas pessoas usem a oração como uma maneira de realmente serem libertadas, seja do que for. Então, o testemunho da autora.
Em meus anos de combate ao alcoolismo, tentei todas as estratégias do livro, mas não consegui ficar sóbria até que desisti de minhas tentativas de controlar a situação e me entreguei a Deus. Ao me render, tornei-me dependente dele. Através de minhas próprias orações e através das orações de outros, experimentei uma renovação da minha mente, uma transformação. Que maravilha, né? O testemunho dela. Então, o que nós precisamos é isso aí que aconteceu com ela. É uma renovação da mente. Uma renovação da mente é você ser capaz de mudar a maneira de pensar. E mudar a maneira de pensar só por meio da oração, né? E aí a pessoa é transformada. Então, ela diz assim, quando estamos passando por dificuldades ou alguém que amamos está sofrendo, é natural querer fazer alguma coisa. Como a igreja de Filipe provavelmente sentiu, enquanto Paulo estava preso, né, sentiu por ele, assim como eles fizeram e oraram por ele, nós podemos nos sentir importantes para libertar outras pessoas de suas lutas. Foi que a autora desse artigo fez. Ela usou a experiência para ajudar a outra pessoa. Então, amados ouvintes, o nosso papel é fazer isso, fazer o que Jesus Cristo fez. Ele veio para servir. Se nós ficarmos nos acomodando, nos concentrarmos só em resolver os nossos problemas e esquecermos dos outros, que testemunho nós estamos dando, né? Então, em vez de buscar freneticamente novas soluções, podemos buscar o Espírito Santo dentro de nós e interceder em oração em favor dos outros. Podemos compartilhar os nossos medos, expor o nosso desamparo e pedir a proteção e a paz de Deus para os nossos entes queridos. A sua luz pode banhá-los com clareza, conforto e coragem, né? Livrando-os das trevas e lembrando-nos, por meio da presença do Senhor, que Ele pode fazer todas as coisas, porque a palavra diz que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Então, amados ouvintes, que este seja um ano, nós estamos ainda no meado de janeiro, então que este seja um ano em que você começará a amar a sua vida, né? O Senhor Jesus Cristo disse, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e que tenham vida em abundância. João 10:10. Às vezes, na estrada da vida, amados irmãos, nós deparamos com um obstáculo inesperado que atrapalha os nossos planos e destrói as nossas esperanças. Ou talvez simplesmente atrapalha, né, a possibilidade de nós acordarmos do ponto de vista espiritual e percebermos que a vida que estamos vivendo não é a vida que esperávamos, muito menos a que queríamos. Como resultado, nós somos infelizes, sem alegria e descontentes. Quantas famílias, por causa desse problema da pandemia, estão vivendo de forma infeliz, no linguajar popular? Quantas famílias estão vivendo sem alegria? Quantas pessoas estão isoladas? Mas a palavra do Senhor é fiel, é verdadeiramente fiel. É preciso que a gente ministre para essas pessoas, para elas serem acordadas e saberem que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E existe um outro testemunho também, não é, irmã Marlice? Sim, mas antes também vou falar uma coisinha pequena. Eu amo muito a vida de Paulo, sabe, pastor? Porque ele foi uma pessoa que ele não foi qualquer pessoa, ele teve, né? Ele era um membro do Sinédrio naquela época, né? Ele era inimigo da igreja e inimigo de Deus. Inimigo da igreja, é verdade. Então, o Senhor se revela de tal maneira, né, assim, tremendamente a ele, e ele então vive verdadeiramente o evangelho, ele se entregou ao evangelho.
né? Se entregou totalmente. E deixou para a gente cartas lindas, né? Profundas, que mexe lá com a gente, que traz a nossa consciência, né? A responsabilidade de uma vida em santidade, né? Uma vida realmente com o Senhor, a buscar a renovação da nossa mente. Olha que coisa tremenda isso, né? Então vamos lá. E ele não fala isso só em teoria. Não. Ele fala, mas ele praticou e experimentou isso que o Espírito Santo inspirou ele a deixar em forma de cartas. Porque ali ele não fala nada diferente do que Jesus Cristo prometeu, mas ele coloca de forma fácil da gente entender, de forma sistemática, ele coloca aquilo que são os segredos para a gente viver em Cristo. Né? Carta aos Romanos, as outras cartas dele também, que foram dirigidas às igrejas daquela época. Então tem o testemunho também de Tracy Miller. O que ela fala? Chegou o dia, há alguns anos, em que me senti exatamente assim, devido a uma dolorosa separação e divórcio. Minha vida foi destruída, assim como meu coração. Eu estava tendo dificuldade em encontrar forças para sentir alegria ou mesmo acreditar que a vida poderia ser boa novamente. Talvez você também tenha passado por um divórcio doloroso ou pensou que estaria casada agora, mas ainda está solteira, ou você teve o sonho esmagado depois de anos perseguindo-o. Talvez você tenha ficado em um emprego por anos, construindo seu fundo de aposentadoria apenas para a empresa falir e levar suas economias de vida com ela. Aconteceu isso com o Collor, né? O que é muito comum, né? E uma coisa que realmente acontece. Né? No meu caso, por exemplo, eu trabalhei a vida inteira, contribuí para um fundo de pensão privado, o qual, depois da roubalheira toda aí que aconteceu nos 20 últimos anos, o que acontece? Hoje, para que aquele fundo subsista, nós é que pagamos o déficit decorrente da roubalheira. A roubalheira de 2014, 2015 e 2016, somadas, me descontam da minha aposentadoria mais de R$2.000 por mês. Então, quando eu era jovem, quando eu entrei para o plano de pensão logo na década de 70, quando foi criado, aquilo era um sonho que eu tinha. Quando eu ficar velho, eu vou ter o meu dinheiro. Quantos sonhos assim são frustrados? Então, aí é que a gente cai na realidade, né? Possivelmente você já experimentou o desgosto da infertilidade quando planejou ter uma casa cheia. Talvez seu ente querido tenha morrido cedo demais, deixando você se sentindo sozinha e perdida. Ou pode ser que você tenha sido atingida por uma doença que limita suas habilidades e independência. Ou, possivelmente, nada de mudança de vida aconteceu. E esse é o problema. As mesmas circunstâncias continuam agora no ano novo. De qualquer forma, podemos nos encontrar pensando, certamente deve haver mais na vida do que isso. Ah, amigo, certo é que existe. E em nosso versículo-chave, descobrimos o que é esse mais. Na primeira parte do versículo-chave de hoje, Jesus explica que há um ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir. João 10:10. Ele faz isto não necessariamente fisicamente, mas também mental, emocional e espiritualmente. Esse inimigo quer que nos sintamos desencorajados com o rumo que a vida tomou. Ele quer que nos sintamos tão abatidos pelas circunstâncias que sucumbimos à falsa crença de que não podemos ser felizes se nossa vida não for exatamente como achamos que deveria ser. Então, quantas pessoas estão vivendo hoje, em decorrência de tudo isso que está acontecendo nesses tempos do final que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão desencorajadas, quantas pessoas podem estar até, veja bem, podem estar até financeiramente e materialmente numa situação estável, mas espiritualmente e emocionalmente, amados ouvintes, emocionalmente e espiritualmente, muitas dessas pessoas ainda que materialmente estejam numa situação estável,
essas pessoas estão desencorajadas e vivendo por conta de alguma coisa que o diabo é que está aí a procurar derrotar as pessoas e deixar as pessoas bem desanimadas. E nós precisamos de ter isso claro, amados ouvintes, porque a batalha espiritual ela se trava a cada dia. A luta do espírito contra a carne. E quem é o autor disso? Quem é que quer tirar proveito disso? De deixar a gente assim? É o diabo. Mas o Senhor veio e veio para nos dar vida e vida em abundância. O diabo, é o pai da mentira. Pode ver que muitas coisas que a gente está acreditando, às vezes é mera mentira, mas ele bota na cabeça das pessoas para as pessoas ficarem bem atormentadas. No entanto, na segunda parte de João 10:10, Jesus declara exatamente o oposto como verdadeiro para si mesmo. Ele veio à terra para que pudéssemos não apenas ter vida, mas também poder viver em abundância, apesar das intenções do ladrão. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou, com outra tradução, diz: eu vim para que vocês tenham vida, vida em toda a sua plenitude. A outra tradução diz: vida na plenitude. Aqui vemos o forte contraste entre o destruidor da felicidade e o doador da alegria, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um ano novo está em andamento. E talvez você esteja se sentindo descontente, desanimado ou desanimada, ou sem alegria, devido à forma como a vida não está correspondendo às suas expectativas. Talvez você tenha perdido a esperança de que amar e aproveitar a sua vida seja possível e se sinta cego para as oportunidades que um novo ano pode trazer em Cristo. Então, confie em nós. Eu entendo. Várias vezes diz a autora, várias vezes virei o calendário para um ano novo, enquanto me sentia cheia de tristeza, decepção e medo, acreditando com todo o meu coração e mente que eu nunca seria capaz de me sentir verdadeiramente feliz, novamente, muito menos amar a minha vida. No entanto, com o tempo de muitas orações intensas, lágrimas e fé, Deus me ajudou, disse a autora, a ver e aceitar que, embora eu não pudesse mudar as minhas circunstâncias, eu poderia mudar a minha atitude e como eu vivia cada dia. Então, é óbvio, meus amados ouvintes, que a gente não pode mudar as circunstâncias, mas a gente pode mudar a nossa atitude. E, finalmente, diz ela, percebi que recebi uma vida para viver e posso continuar permitindo que as adversidades e as ações de outras pessoas tenham poder sobre a minha felicidade. Ou eu posso, por outro lado, abraçar a promessa de Deus de vida abundante e torná-la a realidade para mim mesma. Embora minha vida não fosse o que eu queria ou imaginava, escolher aprender a amar a minha vida foi a melhor escolha que já fiz, disse ela. Nem sempre foi fácil, mas como eu intencionalmente pedi a Jesus para ser a fonte da minha alegria, mesmo em meio às circunstâncias menos alegres, a minha perspectiva e a minha atitude mudaram para melhor. Amigo, não importa o que você esteja passando, amar a vida é uma escolha, não um subproduto de tudo que está acontecendo do seu jeito. A vida que você está vivendo hoje é a vida que Deus lhe deu e em Cristo sua vida tem um potencial abundante. Nossa paz, alegria, contentamento e realização dependem das escolhas que nós fazemos. A sua felicidade depende de você, e este pode ser o seu melhor ano até agora,
Ore ao Senhor. Querido Jesus, perdoe-me por esquecer que o Senhor está sempre no controle. Ajude-me a liberar meus medos do desconhecido para fortalecer minha confiança em seu trabalho. Continue me lembrando que confiar em seu poder libera pressão sobre mim. Querido Jesus, encha-me de alegria e uma perspectiva renovada. Eu quero que este seja o meu melhor ano até agora, não importa as minhas circunstâncias, em teu nome. Amém. Ele deixa aqui para um estudo mais profundo no Salmo 90, 12, versículo 12, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então nós sugerimos, irmãos, conecte-se conosco se quiserem pelo meu zap, é 1401-297-1292, ou ligue para a irmã Marlice na rádio para conversarmos sobre o problema da fé e ajudarmos você a se levantar dessas situações de desesperança, né, para que você possa viver e escolher, intencionalmente viver com a alegria que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, por hoje nós terminamos e você quer orar, irmã? Amém, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque, Senhor, ó Deus, temos, Senhor Jesus, a Tua palavra, temos o Senhor, temos o Teu Espírito Santo para nos ajudar, Senhor, em nossas dificuldades, Senhor, em nossos enfrentamentos, ó Deus, ó Pai querido, e pedimos, Senhor, que você venha nos ajudar, se ajudar a cada ouvinte, Senhor, trazendo aos seus corações segurança, paz, alegria, Senhor, contentamento, Senhor Jesus, porque, ó Deus, Senhor, contigo nós somos mais que vencedores, ó Deus. Muito obrigada, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra de Fé volta amanhã, neste mesmo horário. Para falar com o Reverendo Paulo de Tarso, acesse a página do programa no site da comunidaderamar.com.br.